Pôr o óculos, porque hoje a produção não está presente. Esperar só mais uns 2 minutinhos. Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho aí? Dá um ok aí pra me falar se tá bom o som, se tá muito baixo. Então tá bom. Bom, obrigado por vocês. Boa noite para vocês. Obrigado por mais um dia aí presentes aí na live. Quem não puder ver agora, vai ver depois. Tô compartilhando aí alguns momentos da minha vida, o que aconteceu comigo, o que tem acontecido. E tenho me sentido mais posicionada para falar, né? Mais determinada e à vontade para falar o que aconteceu comigo. E eu tinha conversado com vocês semana passada, quem assistiu a live, falei algumas presepadas, né, que eu fiz. E contei para vocês também, falei que ia falar hoje sobre que eu tinha me perdido lá pro lado do centro da cidade. E aí hoje eu convidei, como vocês viram aí, quem recebeu o comunicado, convidei a Noellen para estar participando, contando um pouco da experiência dela como filha, né? Como foi para ela no momento que eu tive esse problema de saúde. Será que ela tá aí ou será que ela desistiu? Acho que ela não tá aí, não. Acho que ela desistiu. Desistiu. E já tá o Ricardo aí, olha, falando, dando desculpa aí da Noellen, que a Noellen, o celular tá doido. Né? Não, gente, é porque era pra mim ter colocado ele também junto lá no convite. Aí ele fica muito tristinho, né? Motorista do Uber que se casou com a minha filha, aí ele fica triste que eu não convidei ele, mas ele vai na próxima, tá bom? A gente vai ouvir um pouquinho aí o relato da Noellen. Convidem pessoas para participar. A gente está vivendo uns dias muito difíceis, só notícias ruins e tem sido bem complicado,
né, para todo mundo, mas que a gente não se desanime, seja um animando o outro, um ajudando o outro, né, compartilhando histórias que inspiram as pessoas, histórias de superação, né? Tem muitas histórias de superação, vejo muitas pessoas falando, né, casos conhecidos e tem uns casos nem tão conhecidos, igual é o meu caso, né, que eu tenho compartilhado aí com vocês. Então, ela gosta de fazer um pouquinho de chá. Ah. Minha mãe é terrível. Ela é minha filha, mas ela é minha mãe também, gente. Boa noite. Ai, tá ao vivo já. Boa noite. Nós estamos te esperando há 20 minutos. O celular começou a cair aqui do negócio com a loucura. Ai, nossa, que parece, né? Boa noite. Seja bem-vinda a essa live. Convidada especial. Se seu querido esposo quiser participar também, o Ricardo, o motorista do Uber, ele pode participar aí, te dar um apoio moral, né? E tenho essas partes que eu tenho, já falei aqui com o pessoal, agradecer a presença, tenho compartilhado algumas coisas que aconteceram, tem acontecido comigo no decorrer desses dias. Esqueci de contar os dias hoje, mas acho que ainda não deu os 900 dias. E queria que você, como filha aí, né, que me apresentaram, olha, essa é tua filha, aceita que dói menos. Queria que você falasse aí um pouquinho aí da sua experiência. De ser Boa noite, filha gente. que ninguém Oi? a filha que a mãe não sabe. Tipo, você chegou na minha vida, você entrou assim, ó. Sou sua filha e me aceita que dói menos. Exatamente. Se não aceitasse, ia ter problema, né? Boa noite, gente. Eu sou Noellen, filha da Dani. Ela me convidou para contar algumas coisas aqui e relatar um pouco como foi esse período dela. Como eu conheci, na verdade, como ela me conheceu ou reconheceu, acho que reconheceu não, conheceu, faz mais sentido. Como foi o primeiro dia, então vou relatar aqui algumas coisas e é isso. Bom, o primeiro dia foi o dia 1º de dezembro, quando ela perdeu a memória. Nesse dia eu não estava em casa, eu estava trabalhando e depois eu fui a um curso. E aí, durante o dia, eu tava conversando com ela, normal, como sempre. E aí, quando eu cheguei em casa, assim, no fim da tarde, eu já ela não me respondeu mais. Quando eu cheguei em casa, à noite, já na rua de casa, o Francisco, o marido dela, passou por mim e falou: a gente precisa levar sua mãe no médico. Eu tô indo ali no escritório procurar algum documento dela, alguma coisa. E aí a gente precisa levar ela no hospital porque ela não tá bem. O que eu pensei? Como ela estava numa época de finalização de TCC e tudo mais, provavelmente ela estava com dor de cabeça, algo assim. Nada que, meu Deus, da proporção que foi. Longe, não imaginei de jeito nenhum. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu entrei e aí tava só ela na sala, porque o Francisco tinha saído. E aí ela tava deitada no sofá. E aí eu cheguei na sala, como ela ficou olhando, os carinha. Quando eu cheguei eu cheguei na sala, ela tava deitada. E, e aí eu falei, mãe? Aí ela não respondeu. Só que eu sabia que ela não tava dormindo, ela tava me olhando. Aí eu falei, tudo bem? Aí ela falou, fez assim. E ela não tava falando comigo. Aí eu falei, você tá sentindo alguma coisa? Aí ela falou, tô com dor de cabeça. Aí eu, ah, tá, mais alguma coisa? E quando eu fui me aproximando do sofá,
ela não foi receptiva como normalmente ela seria. E aí ela ficou meio assim, defensiva. Aí eu falei, tá tudo bem? Ela falou, eu não te conheço. Quem é você? Aí, pá, como assim? Aí eu falei, eu sou sua filha, você não lembra? Ela falou, não, não sei, não te conheço. Aí eu falei, eu sou a sua filha, eu não vou te fazer nenhum mal, pode ficar tranquila. Meu coração já essa altura, já não sei onde estava nesse universo, porque ele estava batendo muito forte, ele estava saindo de mim, e eu não sabia o que fazer, e tava só eu e ela ali, ela não me reconhecia. Aí na mesma hora só veio o Ricardo na minha cabeça. Aí eu liguei, eu falei, peraí. Então, aí eu liguei pra ele e falei, você tá ocupado? Ele falou, não. Eu falei, eu preciso de você agora. Vem aqui pra casa. Aí ele veio sem saber também o que era. Aí que vocês conhecem a história que ela contou na outra live. Se você não assistiu, volta lá pra ver a primeira live. Nossa, muito. Eu tô podendo ser youtuber já. E aí foi quando ela contou que viu o Ricardo, que pra ela ele era o motorista do Uber e tudo mais. Não vou dar spoiler, vocês têm que voltar lá pra assistir. E aí, nisso, a gente colocou. Eu falei, vamos te levar no médico. Ela perguntou o que é médico, eu não vou. Abra um parênteses. Obviamente, ela não ia querer sair com alguém que ela nunca viu na vida e que tava do nada falando que era filho dela. Então, dá pra imaginar o pânico. Aí eu falei, mãe, a gente precisa ir no médico. Você conhece? Ela não conhecia a casa, ela não sabia quem eu era, ela não sabia o marido e ela não queria ir com a gente para lugar nenhum porque ela não confiava. Aí eu falei, mãe, a gente pode ir no médico. Ela falou, onde é isso? O que é isso? Lá mata as pessoas. Vocês querem me levar lá porque lá mata as pessoas. Aí eu falei, não. E assim, ela tava num pânico que a gente queria levar ela para algum lugar porque para fazer mal para ela, tipo, sei lá. Nossa, acordei, por algum motivo eu acordei, tô sequestrada e querem dar um jeito em mim. Eu não sei o que passou na cabeça dela naquele momento. Aí a gente foi pro hospital, aí toda essa história, todo esse trecho você tá lá na primeira live dela. E ela pediu para contar da minha parte. Da minha parte, foi assustador. Foi muito confuso, porque você não faz ideia do que você precisa fazer. E nesse momento de desespero, o que, que eu faria era ligar para minha mãe. E eu não podia ligar para minha mãe, porque minha mãe estava precisando de mim, olha lá. Até passei base hoje, que eu falei, não vou chorar, porque eu passei base. E aí, foi... Até hoje, na cor da parede. Então, não sem choro. Mas aí, nesse momento, foi tudo muito preocupante e tudo muito confuso. Ela é uma pessoa que, como vocês conhecem, é muito brincalhona. Então, a gente não sabia, sei lá, por algum motivo, será que ela queria pregar uma peça na gente? Tipo aquelas coisas de mãe, quando acontecer você vai ver, vai me dar valor. De repente era o momento que ela ia falar, olha, tá vendo se fosse verdade? Mas assim, não sabia o que esperar. O meu irmão, ele até tava meio que, às vezes, fazendo graça, sabe quem eu sou? Uai, você falou que é meu filho. Lembrou, né? Tamo pegando. E ela tava assustada, e a gente, tipo, fazendo gracinha de vez em quando pra ver que horas que ela ia parar de fazer graça. A gente já tava no hospital e ela não tava desfazendo a história. E aí, nesse primeiro dia foi assim, muito desesperador. A gente voltou pra casa, ela também não se lembrou de nada. A minha esperança no momento era a gente vai dormir e amanhã tudo vai voltar ao normal. E a gente dormiu e no dia seguinte não voltou ao normal. Então, naquela primeira semana de procurar um médico, de internar ela, de saber fazer exame para saber o que aconteceu, naquele momento, dia após dia, era uma expectativa. Amanhã ela vai dormir, vai acordar e vai voltar. Amanhã ela vai voltar. Amanhã ela vai voltar. Não era algo que eu falava para ela, de mãe, fica tranquila, você vai voltar. Não era algo que eu nunca falei para ela que eu queria ela de volta, a Dani, a minha mãe que eu conhecia. Apesar de bastante gente machucar ela falando isso, porque se tem uma pessoa, ao invés de você conhecer essa pessoa novamente ou ajudar de alguma forma, você ficar falando, tipo, você menosprezar ela de agora porque a Dani verdadeira vai voltar.
E isso era muito triste, eu não queria nunca fazer isso. Então, dentro de mim, eu tinha uma expectativa que a minha mãe iria voltar. Só que eu nunca falei isso pra ela. E aí, aquela primeira semana, assim, foi tudo muito confuso. Era responsabilidade, porque assim, tinha um mundo exterior. Então não dava pra ficar dentro de casa e achar que ali a gente não precisava sair dali, não, a gente precisava viver. E aí ela tem também o escritório, ela tinha clientes, o telefone tocava muito, as pessoas, por ela ser muito conhecida sempre, ser uma pessoa, continua sendo uma pessoa extremamente boa, amiga, amorosa. As pessoas se preocuparam e queria saber o que estava acontecendo com ela, porque uma pessoa conta para outra, mas na verdade é tão confuso para a gente que sabia, imagina para quem estava fora. Então foi tudo muito confuso nessa primeira semana. Aí eu coloquei também aqui para a gente citar a respeito de alguns erros que a gente cometeu com ela, que foi, por exemplo, ela conhecia alguém que ela já conheceu antes. Então ela chegava, nossa, vi fulano, eu conheci fulano e essa pessoa é legal. A gente, por saber um histórico, já ficava, ela não é legal, calma. E aí a gente privava ela muitas vezes de ter as próprias experiências dela. Então a gente a todo tempo falava, mãe, não se preocupa, a senhora tem que. É a partir de agora, o que foi vontade de Deus. Agora você é uma nova Dani. Você é uma nova pessoa, você vai se conhecer de novo, você vai saber o que você gosta, você vai conhecer de novo as pessoas. Quem quiser continuar sendo sua amiga, você vai conhecer. Só que por outro lado, a gente queria proteger tanto ela que a gente ficava querendo viver por ela. Então ela conhecia alguém, a pessoa dava tchau e a gente já via com relatório. Essa pessoa já fez isso, essa pessoa é isso, essa pessoa não sei o que, isso e aquilo e aquilo. Tanto para coisas ruins, para proteger ela, com medo, né, se proteger, né, que é o que a gente achava que era uma proteção. Tanto para coisas boas, olha, pode confiar nessa pessoa, ela é sua amiga mesmo, isso e aquilo. E aí a gente estava vivendo por ela. E isso foi um erro que a gente estava cometendo bastante, porque era uma forma que a gente achava que ia proteger, assim, num mundo, colocar uma cúpula ao redor dela e para não machucar ela nesse momento, só que na verdade quem estava machucando ela muitas vezes era a gente, privando ela de viver. A gente estava querendo viver por ela. Então isso foi uma coisa que a gente estava fazendo em excesso que foi muito ruim. O que mais que eu coloquei aqui para citar? O mundo, nossa, o mundo externo. Esse era uma coisa difícil. Era muito difícil. Muito, muito, muito. Por quê? Porque vocês todos amam ela e gostam dela. E todas as pessoas que que queria entender não sei o quê, sabe? Naquele momento que ela tava aceitando o que estava acontecendo, era um momento que ela tava saindo mais. E nisso que ela via as pessoas viam a oportunidade de fazer o que a gente fazia no início, de achar que ela tava brincando. Então, assim, por exemplo, a gente ia em algum lugar. Era muito difícil porque ela sabia que ia ter pessoas que ela já conheceu antes. E agora ela não se lembra. Então era muito difícil ela querer sair e ir para tal confraternização, por exemplo. Aí, depois que ela aceitava ir, quando chegava nessa confraternização, um segundo que ela ficava sozinha, a pessoa vinha e falava: Dani, fala a verdade, você tá de brincadeira, né? Você tá pregando uma peça. E aí, tipo, ela não conhecia a pessoa, mais uma vez. Pra pensar, você nunca viu uma pessoa na sua vida e a pessoa fala: pare de fazer isso, as pessoas estão preocupadas com você e você tá inventando história. Então, era muito difícil. E aí, o que que a gente fazia? Queria proteger, só que a gente é hoje quem a gente é por causa do que a gente apanha na vida e o que a gente vive de bom. E a gente não queria que ela vivesse nada de ruim. E aí, essa questão de pessoas externas era muito difícil. A gente queria que ela aprendesse a viver de novo, mas a gente não queria que ela vivesse o que a gente queria
ela só pra gente e escondida pra não passar por essas coisas. E no fundo é ruim, não é, mãe? Tô falando muito, né? Quer falar um pouco? Outra situação também, hum, além de todo esse mundo externo e tudo mais, tem também a questão de que todos nós tínhamos um diagnóstico para ela. Então, não, isso que aconteceu, Dani, é porque foi alguma coisa que fizeram pra você. Dani, isso que aconteceu é porque você estava muito ocupada, muito atarefada na época. Então, foi isso, com certeza foi isso. Dani, sabe o que é? É porque você estava fazendo TCC, então foi isso, certeza que foi isso. Dani, sabe o que é? É porque isso, isso e isso. E todo mundo tinha um diagnóstico e tinha uma. Se casou. É porque seu filhinho se casou e você chorou muito, ficou triste. A culpa foi isso. Gente, não chora não. Ó, um aviso pra vocês, não chorem, porque pode perder a memória se chorar, ó, perigoso. Mas não ri, mãe. Mãe, não ri, porque se ri muito também perde a memória. Tô falando, perde a memória. Continuando, gente. É, algumas Aí de histórias. filha Ela você falou. teve que virar mãe, né? Oi? De filha você teve que virar mãe. Sim, sem saber. Uma mãe bem errada também, pelo que vocês podem ver. Mas do nada a responsabilidade cai assim em cima da gente, a gente não tinha que fazer. Por exemplo, o escritório. Eu não sou formada em contabilidade. E aí ela tinha um escritório. Nessa situação, o que você faz? Você vai falar, infelizmente, ela que tinha um escritório e é dela, então a gente não tem nada a fazer. Vamos fechar tudo porque. Então, foi um momento que eu vi assim que eu tinha que fazer algo a respeito. Então, não sei o que fazer. É pedir socorro, é orar muito, é pedir ajuda de Deus, é revisar as anotações dela, é pesquisar, porque era um sonho dela. Eu, enquanto filha, vi por muito tempo e muitos anos ela falando, ela batalhando para ter um negócio próprio dela. E aí eu sei que ela pagou a minha faculdade porque ela tinha condições por causa desse escritório. Ela pagava algumas despesas e tudo mais, e da onde vinha a condição do escritório. E aí de repente, porque ela nesse momento não podia continuar cuidando do escritório, eu ia abrir mão do sonho dela. Eu não conseguia aceitar isso. Por mais de ir no escritório e até ouvir de clientes falando, tipo, que assim, os clientes eles precisam que as obrigações das empresas deles precisam tem que ser feita. E aí, tipo, eu tá lá, meu Deus, como que resolve isso? E aí alguém te ligar e falar, não, mas assim, toma cuidado, porque desse jeito você vai, na verdade, vai acabar afundando a empresa da sua mãe. Então, tipo assim, você fica, mano, eu tô querendo ajudar e eu. Será que não é melhor realmente abrir mão do sonho dela e, sabe, seguir? Depois a gente vê o que faz? E aí o meu medo era também esse. E aí ela volta. Vamos supor que de repente a memória dela volta e ela ao invés dela falar, nossa, que bom que vocês cuidaram do que eu deixei, vocês, na verdade, abriram mão e sabe, a decepção. Então, muita coisa passou na minha cabeça, mas graças a Deus estamos aí, e estamos seguindo, e vamos continuar seguindo e vai dar tudo certo. Algumas histórias também que a senhora falou para eu contar, eu separei algumas histórias. Por exemplo, vou falar. Eu vou falar, mãe. Gente, ela, de várias coisas que teve que aprender, ela foi beber um suco natural. E Eu aí, tinha que primeiro aprender que que existiam dois tipos de sexo, feminino e masculino, e eu era feminina. Esse foi o primeiro passo, que eu era mulher. exatamente. E aí, quando ela bebeu um suco de maracujá. E ela achou estranho a princípio, porque ela conhecia a ideia dela de suco é o que ela tinha bebido no hospital. O tempo que ela ficou lá internada. E aí ela bebeu o suco. Aí acho que na madrugada daquele dia, ela menstruou. E aí, o que é menstruação? Bichinha não sabia. Aí ela foi e tava sangrando, sangrando. E a culpa?
Meu Deus, eu não devia ter bebido aquele suco, eu sabia, eu não devia ter bebido aquele negócio, ele me machucou por dentro, eu tô sangrando. E aí, nossa, aí pra explicar, mãe, mas acontece mesmo, mas acontece por quê? Eu tô sangrando. Então foi engraçado. Ela sempre, a Fernanda, por exemplo, ensinou uma receita pra ela. Ela aprendeu essa receita da Fernanda, qual era o nome, mãe, da receita? É abobrinha? É purê de abóbora. Purê de Purê de abóbora, abóbora. é bom. Delícia. Aí ela aprendeu. Ela aprendeu, ela só fazia isso, a gente só comia isso, só. Aí ela aprendeu a fazer um doce de banana. Depois que ela aprendeu, deu certo, ela só fazia o doce de banana, porque é o que ela sabia fazer. Aí ela aprendeu a fazer tudo que ela aprendia a fazer, arroz doce. Nossa, meu Deus, a gente comia panqueca toda hora. Até com os Oi? vizinhos. Dava até com Nossa, os vizinhos. dava, e era panqueca. Ah, mãe, que legal, vai fazer a comida hoje, o que é? Panqueca. Ah, e agora panqueca. Que bom, né? Arroz doce. O arroz doce também, fez arroz doce toda hora. Ah, eu vou fazer arroz doce, vou fazer arroz doce. Então, quando ela aprendeu as receitas, toda hora era a mesma receita que ela fazia, até, né? Até ir aumentando o cardápio. Ela também se perdeu uma vez, esse não é engraçado, não é. Ela, a gente tá, a gente tava em casa um dia e aí ela queria sair e antes de ir pro escritório, passar na farmácia. A farmácia é perto de casa. Aí eu falei, mãe, a gente vai daqui meia hora já pro escritório, a gente dá uma passada lá. Não, eu já vou, é pertinho, não tem problema, eu vou. Aí eu falei, ok, leva um papel escrito assim, não foi tão ok, né? Foi tipo, não, não vai, não, eu vou, não, não vai, não, eu vou, não, não vai, não, eu vou. Aí eu falei, leva pelo menos um papel escrito o seu nome, o meu contato, falando que eu sou filha, o contato do meu irmão, sabe, das pessoas próximas. Ela falou, não, não precisa, é aqui do lado. Não, mas é só um papelzinho, põe no bolso. Aí, beleza. Nisso que era algo de 10 minutos para ela ir na farmácia e ainda voltar, passou 40 minutos e ela não tinha voltado. E aí eu fui até o escritório, nada. Aí eu fui até a farmácia, nada. Aí eu fui na outra farmácia, nada. Aí eu fui na outra farmácia, nada. Tem umas 5 farmácias aqui perto de casa. Aqui não, né? Aí, que agora eu não moro aí. Perto da casa dela. E nada. Aí eu, mas de repente, ela estava comentando que ela queria comprar um chinelo. Comecei a ir nas lojas que vendia chinelo. Que ela poderia, né? Mudou de ideia, deu uma passadinha, nada. Ah, mas ela estava se queixando que ela queria fazer, medir a pressão, alguma coisa assim, queria fazer. Aí eu fui no postinho que tinha, que já é um pouco mais longe, mas eu fui. E nada. Foi na Oi? vizinha, foi na vizinha e a vizinha falou que eu falei que ia pro médico, parece. Eu queria marcar uma consulta. Não, eu liguei para ela. Ah. E ela com a barriga Calma, vou enorme pra ter chegar. bebê. Ah. Aí eu fui e aí ela não tava achando em lugar nenhum. Não tava achando a minha mãe. Aí começa a ficar preocupante, né? Porque você já não sabe mais aonde procurar e você não acha a pessoa. E ela não atendia o celular, dava só caixa postal, ela não tava no escritório. Aí deixei a menina que trabalhava na época com a gente. Se minha mãe aparecesse lá para ela me dar para ela me ligar, dar um toque, nada da minha mãe chegar. Aí eu liguei na vizinha. Aí eu liguei, oi, Adriana, tudo bem? Minha mãe tá por aí, que às vezes, né, sabe como é. Para, começa a conversar, perde a hora. Não, ela não tá, não. Ela passou faz uns 40 minutos, uma hora. Aí eu falei, certo. Então tá bom, obrigada. Ela não foi no escritório? Eu falei, não, ela ainda não chegou. E eu não tava querendo entrar muito em assunto pra assustar ninguém. Só queria saber mesmo. Aí eu falei, não, ela ainda não chegou, não, mas deve estar indo. Ela se perdeu, será? Eu, não, fica tranquila. Porque eu não queria preocupar.
Aí nisso eu comecei, desci até o Extra, que é mais longe, desci, entrei em mercados, fui de corredor em corredor e nada, nada, e ligando pra ela. Já de novo, muito preocupada, eu liguei pro Ricardo, que era o meu noivo na época. Agora é O marido. motorista. Isso, motorista do Uber. Se vocês não estão entendendo, gente, vocês têm que assistir a outra live. Não vai ficar perdida. Que até hoje não recebeu a corrida, ele tá dizendo. Ele insiste nisso. E não Aí devolveu minha depois. filha. Ih, depois você faz uma live pra Uma briga discutir, pra outra discutir parte. com quem eu fico. É. Então, gente, aí liguei e falei, Ricardo, eu não sei aonde a minha mãe tá. Como assim? Não, calma. Porque assim, eu não tava calma. Aí eu falei pra ele, calma. Ela foi e tal, expliquei. Eu falei, eu simplesmente não sei aonde procurar mais. E aí já, meu Deus, tô segurando o choro, tô segurando, não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu vou procurar essa cidade inteira, eu não vou chorar. Respirei fundo e fui. Daqui a pouco, aí eu perguntei pra minha avó, porque ela na época, na época, ela falava, vou na casa da minha mãe. Aí eu dizia, certo, você sabe chegar lá? É esse ônibus aqui que pega, o 8. Aí eu, mas você sabe a hora de descer? Eu vou falar pro motorista que eu vou na casa da Fátima. Quando chega lá, ele me avisa. Aí eu, mãe, não é assim que funciona o ônibus, não é. Você não vai, ele vai falar, querida, tem pelo menos 30 mil Fátimas no caminho e eu não conheço nenhuma. Mas enfim, e ela achar que era isso. Então naquele momento eu falei, fala, mãe. Não, é porque eu teimava, né? Lógico que ele sabe que minha mãe sempre pega esse ônibus, eu vou falar que eu quero descer na casa da Fátima. Eu era E todo mundo teimosa. lá conhece a Fátima, todo mundo lá na rua dela conhece ela, ele sabe. Então, agora eu vou sair fazer uma pesquisa. Quais os motoristas conhecem a Fátima? Porque a senhora tinha certeza que todo mundo conhecia, porque ela pegava o ônibus. Aí eu pensei, será que ela deu na telha? Tipo, Liberdade cantou, tô aqui andando na rua, tô sozinha, vou passear. Aí pensei, ela pode ter ido da minha avó. Aí eu liguei pra minha avó e perguntei, oi, vó, minha mãe tá por aí? Erro meu, porque a minha avó não tava em casa, tava trabalhando. E aí ela falou: Não, ela não tá, eu tô trabalhando. Eu, então tá bom então, tchau, obrigada. Aí minha avó: Como assim? Ela se perdeu? Aí eu: Não sei, vó, é porque não sei o que, vó, eu não sei onde ela foi, eu já procurei, não sei o que. E aí minha avó, pô, pronto, ficou preocupada, já ligou para outras pessoas, já começou a acionar a galera. Aí a Adriana perguntou de novo, a vizinha. E aí, acha sua mãe? Nesse momento, o Francisco, meu padrasto, chegou em casa. Ela também já acionou o Francisco, saíram rodando o Taboão da Serra de carro procurando minha mãe. Aí eu Sendo que ela fui, estava grávida para ter bebê, né? nossa, tava muito, muito perto de Ela bebê. estava Sim, preocupada. aí, é, aí de repente também chegou o Ricardo lá no Tabuão, junto com a minha sogra. Daqui a pouco, gente, tinha tanta gente procurando a minha mãe, tanta gente, e aí a gente simplesmente não tinha o que fazer. Aí toda hora, você já foi na delegacia? Você foi na delegacia? Você foi na delegacia? Por fim, eu fui na delegacia. Nesse momento, eu lembrei do meu irmão. Oi? Não, só a sogra. Sua sogra que falou para você na delegacia, né? Tinha que ir lá na delegacia, né? Falou também pra ir na delegacia. Aí eu fui. Depois ela chegou lá, ficou desesperada. Meu Deus, vocês não estão fazendo nada. Ela precisa. Ela não tá bem, tá? Ela não tá bem. Vocês põem um carro na rua, uma viatura procura ela. Vocês vão ficar parados. Eu, calma, eles vão fazer alguma coisa. Calma, calma. Mas, enfim, né? Cada um agindo do jeito que dava naquele momento. Aí, nisso, aí eu lembrei do meu irmão nessa confusão toda e liguei pra ele. Oi, Lucas. Mandei mensagem, eu acho. Oi, Lucas. A mãe sumiu. Aí ele ficou também já desesperado. Pegou a moto, saiu rodando também o lugar tudo procurando minha mãe.
Nesse tempo que eu estava na delegacia, já tinha feito o boletim de ocorrência, demorou um tempo. Detalhe, ela saiu de casa, era 20 para meio-dia. Esse horário que eu estava na delegacia era 20 para as 4 da tarde já. E nisso, debaixo do sol, a gente procurando ela e nada dela atender. No mesmo momento, outro de parênteses, no mesmo momento você pensava, eu só faço parênteses, né? No mesmo momento que eu pensava, a minha mãe, ela foi em algum lugar e não, agora tá sem bateria, não adianta. Eu falei pra ela, por que ela faz isso? Não sei o quê. Por outro lado, eu tava, meu Deus, o que será que aconteceu com ela? Tá calor, será que ela passou mal? Será que ela desmaiou e tá desmaiada até agora em algum lugar? Era um misto de coisa que, pior do que você saber de alguma notícia ruim, parece que é você não saber de nada, de notícia Pior que nenhuma. isso, é novidade que chamar a atenção também, né? Sim! É o quê? Lógico, Verdade, você estava me chamando a atenção. Você tava... Não lembro, não. Foi traumático. Foi tão traumático que eu esqueci. falava que não podia, que tinha que ir atrás, seguindo eu, porque que ela deixou eu ir sozinha, tudo isso. Ele ficou falando. Exatamente. Ele te falava, quando você pedisse para sair, tinha que ir escondido atrás e ficar de olho para ver se alguma coisa não acontecia e ficar de longe. E que não devia ter deixado de você sair e tudo mais. Ao mesmo tempo que ele me consolava e procurava, ele ficava me corrigindo. Enfim. Hã? Desculpa, não. Então, aí, quando eu tava lá na delegacia, esperando para falar com um delegado, sei lá quem era lá, que tinha que falar também, aí uma pessoa me ligou. Aí essa pessoa falou: Oi, você é filha da Daniele? Aí eu falei: Sou. Quem é você? Ela falou: Eu sou assistente social. Oi? Pronto, é do IML. Acharam minha mãe. Não, eu não sabia o que pensar, senhor amado. Aí perguntou se conhecia a senhora. E aí eu perguntei quem era, ela falou, sou assistente social. Vou tentar correr mais com a história aqui. Aí ela falou que era assistente social, perguntei de onde, ela falou que era do Parque Dom Pedro. Aí eu não acreditei a princípio, aí ela deu as informações à senhora e tudo mais, falou que a senhora chegou lá, chegou um pouco confusa e não estava querendo fazer a ficha, parece. Acho que você estava com medo de fazer a ficha para passar no médico mais uma vez. Aí eu falei, moça, não deixa, fica de olho dela, a gente vai correr pra ir, vai demorar, porque a gente tá em tal lugar, fica com ela. Ela falou que não podia ficar te segurando, porque ela é uma UBS pública, não tem como ficar segurando ninguém. Eu contei mais ou menos a história, ela falou, fica tranquila, ela vai ficar aqui, eu vou ficar de olho nela o tempo todo. Aí só acalmou a gente um pouco mais. Já que a senhora ia provavelmente ficar com medo de vir de moto, o Lucas foi na frente para ficar com a senhora e a gente foi atrás de carro. Resumindo, te achamos, você passou. O que aconteceu, na verdade? Vocês devem estar curiosos. O que aconteceu? Aconteceu que quando ela foi na farmácia, ela encontrou com uma pessoa. E essa pessoa, ela não conhecia, só que alguma coisa assim. Só que essa pessoa é, da outra vez que encontrou com ela, ficava, tipo, perguntando coisas pra ela ficou atordoada, alguma coisa assim. Então, nesse momento, quando ela viu a pessoa, ela já ficou em choque e foi mudar de caminho para desviar dessa pessoa. Quando ela desviou do caminho, ela nunca mais conseguiu voltar pro outro lado da rua, pelo visto. Alguma coisa assim, ela se perdeu. E aí, nisso que ela foi andando, 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 ela pegou ônibus, ela pegou a aclimação. Isso tudo a gente sabe porque no dia ela contou pra gente. Ela pegou a aclimação, aí pelo lugar que ela falou que foi passando, a gente descobriu que ela passou pela Cracolândia, aí uma pessoa, ela ficou com medo dos policiais. Aí ela encontrou uma mulher, a mulher ia ajudar ela, essa mulher tava bêbada, estava lá, meu Deus, essa mulher não estava bem. E não falava a língua dela, o pessoal lá, e ela perguntava, e o pessoal, ela não entendia. Lá, acho que é coreano, sei lá o que era. Sei que essa mulher chegou bêbada lá e levou ela até a UBS do Parque Dom Pedro. Resumindo tudo isso que eu não resumi, tô contando há um tempão. Ela. O Lucas tá perguntando como os angolanos falavam.
Aí depois a gente chegou em casa, tudo mais. Ela tava com muita dor de cabeça. Ela dormiu. No dia seguinte, perguntei pra ela, ela acordou muito tarde, tipo, quase 2 horas da tarde. Oi, mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem, o que que eu tô fazendo aqui? Tem que ir trabalhar. Aí eu falei, não, já tô cuidando, não sei o que, fica tranquila. Aí ela, não sei o que aconteceu, que você perguntou da data. Eu tava com um pano Eu per... amarrado na cabeça, tá tudo doida. Foi, estava com muita dor de cabeça, amarrou um pano, tá? Parece que tá uma louca. Aí eu falei, eu perguntei, você lembra de ontem? Ela falou, lembro. Aí eu falei, ah, tá. Ela falou, lembro, eu fui pra igreja, só que assim, ela foi pra igreja no domingo. E aquele dia era terça. Tudo isso aconteceu na segunda, que ela se perdeu. Aí ela falou, fui pra igreja, aí teve um acidente de moto, e aí foi horrível, não sei o que, isso. Eu fiquei ajudando a socorrer a mulher, o marido, não sei o que, não sei o que, não sei lá. Contou tudo que ela já tinha contado no domingo. Eu falei, não, mãe, isso foi antes de ontem. Aí ela falou, não, isso foi ontem. Aí eu falei, e ela insistindo, falando, até que eu fui no seu quarto, e isso, e aquilo. Não, mãe, isso foi antes de ontem. Ontem você foi lá na cidade. Não, você tá doida? Eu não saí de casa. Ontem eu só fui na igreja. Resumindo, até hoje, ela apagou segunda-feira da memória. Aí, os psicólogos, eles acreditam que talvez o dia foi tão traumático para ela, tão traumático, que a memória dela deu um jeito de comprimir, de apagar aquilo para não fazer mal para ela, porque foi de tão traumático que foi. Aí, segunda-feira, na vida dela, não existe. Na nossa, existe. E como existe aquele dia. Agora, para ela, apagou. E também toda aquela questão, né? De convencer ela que a gente não era louco, que a gente não queria fazê-la de louca, que realmente era outro dia, era terça-feira, ela não estava acreditando. Enfim, uma loucura. Então, essa história foi mais longa, mas foi uma das mais, foi uma das mais preocupantes desse período Às todo. vezes que eu me perdi, né? Oi? Uma das vezes que eu me perdi. Mas foi Uma de acho que das tantas vezes. piores, né? Acho que uma das piores foi essa. Mas, enfim, é isso. O que mais você quer que eu fale? Eu posso falar de um. A senhora queria que eu falasse a respeito de mim também? Pra mim, pra finalizar e eu parar de falar, eu posso falar do momento. Acho que foi mais difícil pra mim e um momento bom. O que que o Lucas tá falando? Continue perguntando sobre esse suco de uva. O suco de uva já falou. Ah, o carro do É o suco de uva. novo! É o novo! Lucas, Ai, você não, conta esse quando você for convidado especial, que esse é particular, uma experiência sua, é pessoal demais. todo dia eu tô jogando isso na minha cara. Gente, já é outro suco de uva, não é o suco da semana passada, não, viu? E não era foda. É dessa semana, o Lucas vai contar na live que ele participar, que eu sei que tem uma aí que ele vai Nem que vocês participar. falarem, não acreditem também. Nem tudo. Bom, então para finalizar, eu vou falar um momento que foi desse período todo, que foi mais difícil para mim e o que foi bom. O mais difícil desse período todo para mim foi o TCC. Acho que foi o dia do TCC, porque nesse dia você estava no hospital e, e aí eu ia apresentar o TCC e, e aí você estava internada. E assim, era um momento muito importante, claro, um dos momentos mais importantes assim pra gente. E naquele momento você não ia poder participar. Então, parecia assim, toda a trajetória de faculdade e tudo mais, sei lá, parecia que não valeu a pena porque a senhora não ia estar lá naquele momento. Então, foi um dia muito difícil. E, e também na apresentação de fim de ano do jazz, porque foi também um ano que eu me preparei muito, e ensaiando e tudo mais, a gente ficava brincando e etc. E aí você também estava internada no dia da apresentação.
E, assim, naquele dia, eu não sei o que aconteceu, mas aquele dia todo mundo tinha um compromisso, todo mundo tinha. O Ricardo tinha um compromisso que ele já tinha agendado, tinha pago no começo do ano, não tinha como não ir. O Lucas estava trabalhando, todo mundo tinha alguma coisa a fazer naquele dia. E aí, geralmente, quem vai às minhas apresentações é a senhora. Inclusive, a senhora continua indo, né? Eu tô vendo. E aí, todo mundo, o Lucas tava de serviço naquele dia, então não adiantava eu chamar, o Ricardo tinha um compromisso, todo mundo tinha algo para fazer. É a vida. E aí foi no momento que eu realmente parei e percebi, meu, era minha mãe que ia estar aqui, a senhora estava no hospital. Então não era nem a questão toda de perca de memória e tudo mais, mas é porque a senhora estava internada, inclusive eu tinha passado a noite lá com a senhora. E aí foi um momento que caiu a ficha, meu, não importa, assim, na vida parece que pode ter todo mundo, você pode ser rodeado de pessoas, mas tem pessoas essenciais que você precisa na sua vida. Então aquele dia foi um dia muito difícil para mim. E só que aí no fim das contas, a minha tia falou com a minha prima que também tinha um compromisso importante. Aí eu vi ela falando assim de cantinho para Sofia, falando: Ô, Sofia, vai lá na apresentação dela, volta mais cedo. E nisso, aí realmente a Sofia foi, cumpriu o compromisso dela e depois ainda foi e me prestigiou no jazz. Mas foi um momento assim que caiu a ficha que a senhora é muito importante e assim, uma tremenda alegria, porque a senhora estava naquele momento no hospital, mas a senhora não tinha acontecido nada, tipo, a senhora não morreu, a senhora, sabe? Era um momento que a senhora não pôde estar, inclusive no ano seguinte a senhora estava, levou os vizinhos, levou e falou: Nossa, você era a mais linda lá dançando, você dança bonito. Então, mas naquele momento me marcou bastante. Mas muito bom que nos próximos você tá. Você continua participando e a senhora é uma pessoa extremamente importante na vida e de tudo isso pode passar, pode perder a memória, pode voltar a memória, pode sair amigos, podem as pessoas não compreenderem, mas eu sou extremamente, extremamente, extremamente grata porque a senhora continua aqui. E isso é muito importante, com personalidade algumas muito próximas do que era antes, com outras coisas e características que você fala, meu, a outra Daniele, que nem existe mais e a gente nem quer que volte, não faria isso, mas agora esse daqui faz. Então, é te conhecer e é muito bom continuar te conhecendo. Às vezes é confuso, às vezes é, nossa, que incrível, olha isso. Ver a senhora se superando e fazendo alguma coisa que pode até parecer boba, mas tem uma importância, uma significância para a senhora, como realizar suas coisas, essas lives que a senhora decidiu, vou fazer porque as pessoas perguntam, as pessoas têm curiosidade, isso vai fazer bem, eu vou ajudar, eu vou motivar as pessoas, não só porque perdeu a memória, mas porque muitas pessoas, assim como a senhora fala muitas vezes, as pessoas às vezes acontece alguma coisa com elas, se é na saúde ou se não é, e elas perdem a perspectiva de vida delas. E eu tinha tudo para perder a perspectiva de vida e eu tô me recuperando e um dia de cada vez. Então eu vou ajudar essas pessoas, independente do que for, que é uma coisa que a senhora fala bastante, que te motiva. Então, assim, é incrível o que a senhora está fazendo. Seu projeto também de escrever o livro, essas experiências doidas que acontecem. Muito bacana e muito importante poder participar de tudo isso. E também um outro detalhe, uma coisa muito boa desse período todo é que um dia a senhora escreveu uma carta, e aí nessa carta a senhora colocou detalhe assim de como foi o parto, o meu parto, como foi quando a senhora me viu pela primeira vez nos seus braços, bebezinha, tudo mais, e a senhora detalhou isso na carta. Então, naquele momento, eu precisava muito saber que, nossa, ó lá, tá tudo naquela cabecinha dela. Por algum motivo, parece que deu uma pausa lá, ou, sabe? Mas tá tudo aí e isso me deu uma paz, porque realmente esse momento a gente está vivendo porque Deus permitiu que vivesse. Não é uma coisa, meu Deus,
não tem o que ser feito. Tanto, e eu falo isso porque a senhora, quando eu comentei depois da carta, dias depois, a senhora não se recordava. E na carta a senhora colocou, até no dia que a senhora escreveu e me contou, a senhora colocou, assim, apelidos, coisas que ninguém poderia ter te contado. Era, a senhora sabia mesmo, se lembrou. Então, aquele momento foi muito bom. Foi de alívio para mim, foi de alívio para o Lucas na época. Agora, não sei, parou meus comentários? Como ela te achou? E aí, naquele momento, assim, foi a certeza que tudo isso que está acontecendo tem um motivo e que a gente, ao invés de ficar querendo espernear, chorar, meu Deus, por quê? Por que com a gente? Por que com a minha mãe? Por que isso? É a gente aproveitar esse momento e desfrutar. Tem muita coisa boa para acontecer, muito aprendizado, e a gente agora é muito mais maduro do que a gente era antes do dia 1º de dezembro de 2018. Quer Falei acrescentar bonito, mais né? alguma Gastou que coisa? eu falei bonito agora no final. Eu agradeço a Deus, só posso agradecer de tantas coisas que Ele tem me permitido viver. Eu saber que eu sou sua mãe, você me aceitar como sua mãe, né? Eu acho que quando eu comecei a conviver assim com você, depois dessa parte de hospital, eu comecei vendo a sua índole, a sua postura, a sua a sua vida com Deus, a sua vida com as pessoas. Eu comecei a perceber assim que eu falei, eu acho que na minha outra vida eu não fui tão ruim. Não é um castigo igual muitos. Será que é um castigo? Será? Foram coisas absurdas, né, que falaram. E eu falei assim, acho que pelo menos como mãe, eu acredito que em algumas, todas as mães falham, mas eu acredito que eu mais acertei do que falhei, Com certeza. porque eu tenho você, tive, né? Agora o Ricardo casou com você, levou você, mas assim, eu tenho você, né? É, pude contar, né? Agradeço por você não ter desistido de mim. E quando eu falo isso é de coração mesmo, porque outras pessoas vivem outras situações e os filhos não querem saber, né? No hospital, quando você relatou aí, quando você chegou e me encontrou, aí depois quando eu fui para o hospital, que acho que no hospital você teve só umas 2 vezes lá, por conta desses compromissos e por conta também de outras coisas para resolver. Eu ficava pensando muito, falava assim, nossa, os filhos ficam aqui com a mãe, né? E aquela menina falou que é minha filha e ela não vem aqui, e ela não vem, né? Aí minha mãe falava, não, ela tá cuidando lá das suas coisas. E eu sou muito grata a Deus por isso. Sou muito grata a Deus pela sua vida. Sou grata a Deus por essas pessoas que têm acompanhado e querendo saber da minha história, né? Sabendo que amanhã eu posso vir aqui fazer uma live e falar, nossa, eu não lembro de vocês. Tá tudo ainda muito confuso, né? São 42 anos de vida, mas fico muito feliz com isso. Palavras de incentivos tenho bastante, como também tenho palavras é, que, que me poderiam fazer parar e desistir, né? E como uma pessoa falou para mim assim, eu queria te dar, eu queria fazer te dar tal, você passar tal serviço, tirar de uma pessoa e passar para você. Mas agora eu também não sei, né? Porque do jeito que você está agora, né? Esses problemas de memória. Então, assim, isso a pessoa falou para mim e é uma pessoa próxima. Na hora eu não, assim, não falei, mas assim, eu me senti bem diminuída, né? Tava bem na expectativa para fazer essa live e hoje eu falei assim, gente, mas eu tô falando assim de superação, né?
depois eu fiquei pensando, a gente vive tá vivendo dias tão difíceis e tem mais pessoas para colocar a gente para baixo do que para cima, né? Tenho certeza que quando você tiver os teus filhos, você vai ser uma excelente mãe. O Ricardo já não sei se vai ser Será? teu pai, né? A senhora Na hora acha que da live me acha brava? ele vai ver. Você é uma mãe meia brava, né? Que quando eu me perco, alguma coisa assim me perdia, né? Você já vinha, já morria de medo. Estou me lembrando agora de uma situação que eu estava no ponto de ônibus e liguei para você perguntando qual era o ônibus que eu pegava para ir trabalhar. E você, mas como que a senhora não pega ônibus? Onde você está? Me espera aí agora. Eu estou chegando. E chegou, e Eu não quando eu tava vi assim, chegando, eu tava muito longe. Se eu não falasse que eu tava chegando, você ia embora. Eu não tinha que ficar vai, não sei o enrolando. que. Aí eu falei, quando você chegava assim com a cara muito brava, eu falava assim, nossa, eu tenho muito medo dela. Tenho muito medo dela. E eu falo, né? Você virou minha mãe e minha mãe parece que virou minha irmã, porque minha mãe também a gente saía aí, fazia as coisas, e ela falava, isso você não pode contar, não pode contar. Mas eram experiências novas e eu queria contar, né? Então, eu agradeço de coração aí a sua participação, né? Sei que teve momentos que eu não pude estar presente, mas tiveram pessoas que também te amam tanto quanto eu, né? Que puderam estar perto de você. Mas a gente está aqui. Poderia não estar aqui para contar essa história, né? É uma história de vida real, né? São muitos choros, foram muito tempo de choro. Teve risos também, né? Teve mais choro do que riso, mas, né, todas as minhas primeiras experiências que eu tive pós-amnésia, você estava sempre ali presente. Para você, você deu seu ombro e falou: tá tudo bem, mãe. Se lembrar, tudo bem. Se não lembrar, tudo bem também, né? Agora você já está um É pouquinho mais, verdade. né? Se for sair, já fala. Vai para onde? Vai com não sei quem. Quando eu Comunica, sair, né? Manda uma mensagem. manda mensagem, né? Então é isso daí, né? Agradeço de Eu coração que mesmo, agradeço o privilégio de participar desse momento. né? E o Lucas, se ele não ficar causando, ele vai participar aí na próxima, né? Deixa ele de E o castigo, ele Ricardo, tá falando muito. ele tá causando, né? Então, gente, é isso daí. Agradeço vocês. Foi mais uma parte aí da minha vida, da minha história. Quero trazer né, pessoas que passaram junto comigo por esse momento e como que foi para eles também. Bom vocês saberem. É bom ter, acho que assim a palavra empatia, ela cabe muito, né? Não no sentido no sentido mesmo de se colocar no lugar do outro, né? Porque eu ouço mais coisas negativas do que positivas. E a minha intenção de estar falando com vocês porque eu acho que, assim, muitos estiveram ao meu lado, muitos não sabiam, muitas pessoas pensam que eu tive uma amnésia e depois retornou à minha memória, e não foi isso que aconteceu, né? E quando também eu voltei ao trabalho, comecei, depois passou um tempo ir ao trabalho, você tem que trabalhar aqui, aquela história toda, fica para um outro dia. Teve também mas o pânico dos clientes, né? Mas os clientes não, a gente não falou para os clientes, porque se fala para os clientes, o cliente achar, ele não vai voltar. E tinha lá a Camila, contadora, assessorando, sabe, para tudo que precisasse. Até hoje, ligo para ela, Camila, me ajuda e tal coisa. Então, assim, sou muito grata a ela também, de coração. Ela socorreu E muito, muito, muito. A Camila, meu Deus, Camila, eu não sei, você tem que fazer isso. Não, isso. Camila, não, você vai conseguir. Enquanto outras pessoas, a Camila mostra uma gratidão pela senhora e fala: Meu, o que a Dani já fez por mim, eu te ajudo, sabe? Enquanto outras pessoas que poderia ser do mesmo tamanho de gratidão que a Camila teve nesse momento e de se preocupar, falar: Infelizmente eu não posso te ajudar, Noelle.
Então, pessoas e pessoas. Ficou nesse momento com a gente, nos ajudando quem Deus realmente falou. Essa pessoa está capacitada e vai ajudar vocês nessa caminhada. E eu sou muito grata também pela Camila. Muito, muito, muito. Então, assim, não foi falado para os clientes, né? Com medo, de repente todo mundo vai embora e como vai ser. E depois, como já venho falando, né, com alguns clientes, eles já sabem da história, né? Não era escondida a história, porque realmente não tinha uma certeza assim de um diagnóstico, mas mesmo assim ainda existem os preconceitos, como esse que eu falei para vocês agora, né? Que eu ouvi hoje. Ah, eu não sei, queria tirar tal serviço e dá para você fazer, mas também você está com esses problemas aí de memória, né? E aí não sei, né? Melhor deixar lá, né? Eu não estava pedindo serviço, eu não estava falando, não estou procurando cliente. Nesse tempo de pandemia, Deus tem enviado os clientes, né? Primeiramente a minha saúde. Meus clientes também me ajudaram muito. Já falei aqui em outra live que tiveram clientes que assim quiseram antecipar a mensalidade, tiveram clientes que queriam saber aonde eu estava, porque tá no hospital público, queria pagar convênio, tem coisa assim que vai além do assim de cliente, fornecedor e cliente, né? Então, por hoje é isso daí. O que vocês tiverem de perguntas, vocês podem deixar aí. Eu não sei fazer, né, as caixinhas de perguntas e tudo mais, mas eu vou fazendo um videozinho mais curto, postando aí para vocês. A Noellen também pode, tiver pergunta aí para ela também vai responder para vocês, tá bom? E muito obrigado, de verdade, gratidão. E quem está aí assistindo, no caso, né? O Lucas, ele está um pouco causando, meu filho. Falaram que é meu filho, viu? Ainda tá difícil de acreditar nisso daí. Eu acho que, né, eu Ah, acho que inventaram esse negócio de Zerda. é, então, né? A Roselei que sempre tá aí, Sofia, minha mãe, né? O pessoal que tá aí, que também estava acompanhando aí meus filhos, assim, de fora. Participar, contar a experiência, pode falar com um comentário aí, Dani, também quero dar um relato, né? E eu vou convidando vocês, eu quero que vocês participem, porque eu quero que as pessoas saibam dos dois lados, né? Só a minha história eu estou contando no livro, né? E eu falei a semana passada que o livro ele era talvez umas partes era para maiores de 18 anos, não é que tinha nada demais, mas é tipo esse negócio, né, do ciclo menstrual. Pensou? Eu chamar minha filha para falar, olha aqui, fui tomar o suco que você me deu, olha aqui, tá vendo? Não posso tomar açúcar, olha aqui o que aconteceu comigo, e achar que eu já tinha que ir para o hospital, ficar lá. Então é isso, gente, muito obrigado, gratidão, né, são coisas que, como eu vi nos comentários, ninguém explica Deus. Os médicos que eu converso, muitos falam, Daniele, eu estudei isso na faculdade, mas assim, não vi um caso assim. Outros falam que viram casos, mas porque alguém sofreu um trauma, aconteceu alguma coisa, e eu não sei. Eu sei que eu estava montando um guarda-roupa, como me falaram, né? Então, não sei se caiu uma madeira na minha cabeça, não sei o que aconteceu, né? Outro dia, uma pessoa colocou até aí, você estava estressada? Eu não respondi, né? Depois eu fiquei rindo sozinha, acho que foi a Silma que colocou, e eu ia falar assim, se eu lembrasse, né, antes eu poderia falar se eu estava estressada ou não, mas é uma coisa que eu vou pesquisar aí com os meus filhos e vou saber. Acredito que estava, porque por conta dela falar aí do TCC, e a minha mãe, ela me proíbe falar sobre TCC, inclusive agora eu estou cursando uma pós-graduação, e ela ficou brava, e ela falou assim, vai ter TCC? Porque você não pode com esse negócio, é esse negócio que deixou você aí. Então, como a Manuele falou, Ela cada qual tinha falava, um não diagnóstico. fale esse nome, não fale esse nome perto da sua mãe. Oi, vó, hoje é minha apresentação de TCC. Não fale esse nome perto da sua mãe, não fale esse nome. Abaixou totalmente sua voz.
Tá sem som. A avó, É, quando a gente falava TCC, não importa se era da senhora ou se era de outra pessoa. Não podia ela falar não esse nome deixava. para a senhora que ia ativar o negócio. Meu Deus, não sei o que ia acontecer. Não, e uma coisa interessante também de quando eu estava no hospital, que eu estava falando da minha mãe, das astúcias dela, ela queria muito que o doutor, lógico, me liberasse para mim, para a formatura minha também. Mas, ao mesmo tempo, ela ficava lá. Nossa, eu e a Nozinha, a gente ia viajar. Mas não vai viajar, né? Porque você tá assim, né? Ai, meu Deus, a gente ia viajar para um lugar maravilhoso, eu e a Nozinha. Mas não vai. E quem era a Nozinha? Porque, olha, me apresentaram no Ellen, mas depois me apresentaram que eu tinha uma filha Nozinha, uma filha Noza, uma filha Nonô, uma filha, sei lá, gente. Então eu tinha um monte de filho mesmo. E era no Ellen. E aí ela ficava Tadinha, ela ficava triste no hospital, né? E ela falava, nossa, eu e a Nozinha, a gente já remarcou essa viagem, já remarcou. Mas não vai dar, né? Por quê? Deixar você numa situação dessa, mesmo que você for para casa, né? Como que você vai ficar desse jeito? Sem memória? A gente não vai ficar curtindo lá e você aí, né? Mas ela estava no fundinho, no fundinho. A minha mãe, ela estava preocupada, mas ela estava com uma tristezinha dentro dela, porque ela ia perder a viagem dela para um lugar tão horrível que era para Natal, Rio Grande do Norte. Né? E é isso daí. Agradeço de coração, agradeço que cada um que participou, compartilhem. Existem coisas que, né, não tem explicação, né? Mas todo mundo precisa, eu tenho percebido assim, conforme eu vou sabendo da minha história, que cada um precisa, o corpo, ele precisa de um tempo. A mente, o corpo, ele reflete o que está na sua mente. Então, quando a mente está muito sobrecarregada, quando a mente está meia desordenada, o seu corpo, ele fica da mesma maneira. Então, antes de tudo, em meio a tantas preocupações, tirem um tempo assim para desligar de tudo, né? Mas avisa alguém, ó, vou desligar o celular, né? Porque se for no meu caso desligar, parece um monte aqui na porta. E se for meu filho, ele nem chama, ele já aparece aqui na porta da sala, que ele já pula o portão, o negócio é assim, né? Tá bom? Obrigado, gente, de coração. Compartilhem essa live. Terça-feira nós estaremos aqui de novo. E vamos ver aí quem vai ser o convidado especial da vez. Boa noite para vocês. Noelle, eu te amo do tamanho do mundo. O mundo é muito pequeno. Te amo. Te amo. Eu não poderia ter Deus mandado uma filha melhor para mim. Tá bom? Tchau, gente. Fique com Deus. Obrigado por terem participado. E se tiverem alguma queixa aí da Noelle, pode deixar nos comentários também, que eu vou falar para vocês. Não. Tchau.